A paz de Cristo, meus irmãos, lição 3, classe de jovens, o arrebatamento da igreja. Texto do dia: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14:3. Pega aí sua revista, lápis, bloco de anotações, vem ver o que Deus tem para nós aqui nesta lição tão especial, com um tema tão importante. Eu sou o Diácono Denis Pereira, é um prazer ter você por aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós, tá bom? E essa interatividade, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, faz o YouTube mostrar os nossos vídeos para muito mais pessoas. É assim que o YouTube funciona, ele não mostra para todo mundo. Então, para mostrar, ele tem que ter pessoas aqui interagindo, compartilhando, conversando, tá certo? Deixa aqui o seu comentário que eu respondo aí durante a semana. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses 4:13-18. Essa será uma aula rápida, porque hoje é sexta-feira, eu preciso cumprir meu compromisso com vocês. Essa semana foi muito difícil. Eu viajo daqui a pouco, porque eu ministro amanhã cedo na Baixada Santista, no Congresso de Adolescentes. Então eu preciso aqui cumprir meu compromisso com vocês. Não vai ter aqueles efeitos especiais, mas volta tudo aí na próxima aula. Confesso que eu pensei, não vou gravar a aula dessa semana não, mas não pode. Eu tenho um compromisso, eu sei que vocês estavam esperando. Introdução. No sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e lá ele vai falar de diversos acontecimentos que iriam acontecer, né? E queriam dar a nós uma ideia sobre aí o dia do arrebatamento, que hora e dia ninguém sabe, mas tem sinais que antecedem aí a volta de Jesus. Nesse texto de 1 Tessalonicenses, fica muito claro, se você quer saber como será o arrebatamento, é 1 Tessalonicenses 4:13-18 e 1 Coríntios 15, do 1 ao 58. Tem muitos detalhes aí sobre como será, enfim, os detalhes sobre o arrebatamento da igreja. Nós, quando formos arrebatados, seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. O que seria esse corpo glorificado? É o corpo como o corpo de Jesus. É o mais próximo que a gente consegue explicar. Lembra, Jesus não ressuscitou? Então, o corpo que Jesus ressuscitou, o corpo de Jesus hoje Jesus tem um corpo. Esse corpo, ele é transcendente, não é? Ao mesmo tempo que ele pode absorver a matéria, lembra que lá na praia ele vai comer peixe? Lembra que ele disse para Tomé, toque aqui? Se fosse só espírito, não tinha, vai tocar onde? Espírito não tem corpo. Mas Jesus tem um corpo, ele ressuscitou em forma corpórea, não é? Então ele é um corpo, só que ao mesmo tempo que ele é visível, que ele é palpável, ele também é um corpo que glorificado, tem um poder ali sobrenatural. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, a Bíblia diz portas e janelas fechadas, e Jesus se apresenta no meio deles. Então ele atravessou a parede, o teto, o chão, não sei. Ele simplesmente apareceu no meio deles. Então é o mais perto que a gente consegue explicar aí desse corpo glorificado, assim, de uma forma muito direta, né? Sem compêndios teológicos, do léxico grego, do hebraico. Tópico 1. O que é e quando se dará o arrebatamento? A palavra grega para arrebatamento é arpazo, significa retirada brusca, não é? Então será algo muito rápido, é um rapto, não é? É um sequestro, tá? Quando que se dará? Ao longo da história, muitas pessoas tentaram marcar datas, inclusive resultaram algumas dessas datações do arrebatamento em tragédias, tá? Então precisa tomar muito cuidado. Hoje em dia com a internet, e aí acontece uma catástrofe, o nego já sai por aí dizendo e profetizando, isso aqui Jesus está voltando. Para com isso, gente. Se a volta de Jesus fosse previsível, ficaria muito cômodo para nós. Porque se eu sei que Jesus volta daqui 5 anos, eu fico relaxadamente 4 anos, no último ano eu me conserto. Então a volta de Jesus, anote aí, não é previsível, não adianta. A trombeta soará, é a maneira como o Paulo escreve como se dará arrebatamento, fala de trombeta, não é? Por quê? Porque trombeta ela tinha toda uma simbologia.
ali, ela era usada para convocar a congregação ali no arraial, não é? Ela era usada também para ser tocada em solenidades no princípio dos meses, e ela tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles. Então a trombeta vai soar, né? E esse soar de trombeta será Deus convocando o seu povo, todos eles, desde Adão até, não é? Até os nossos dias, todos serão convocados. Todos serão convocados. No tocar da última trombeta, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e então encontraremos com o Senhor nos ares. Por isso que nós precisamos ficar atentos, nossos ouvidos espirituais aguçados para escutarmos o toque da última trombeta. O arrebatamento da igreja, tópico 2, para os crentes, é a nossa esperança. É a nossa esperança. Sem falar de arrebatamento, Paulo escreve e diz assim: se esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O chamado do Evangelho é um chamado para a vida eterna. Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Por isso que João vai escrever: todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, o arrebatamento é a maior esperança da igreja. E por conta do arrebatamento, nós somos motivados a vivermos uma vida em santidade. O arrebatamento vai acontecer com uma chegada repentina do noivo, não é? O noivo demorava para chegar, era o contrário da nossa cultura. Não é que ele demorava para chegar. Na nossa cultura, o noivo espera a noiva. Mas na cultura judaica, a noiva esperava o noivo até o momento do casamento. Ele chegava, pagava o dote para ela, falava: vou preparar lugar. E ele ia preparar lugar. Aquilo que Jesus está dizendo aqui em João 14 é o que acontecia naquela cultura em relação ao casamento. O noivo chegava, oferecia o dote por aquela moça e dizia: olha, vou preparar o lugar e quando tiver tudo pronto eu volto, não é? Para te levar. Lembrando que esse pagamento de dote é um compromisso de noivado já como um compromisso já de casamento. É um compromisso já visto pela pessoa, pela sociedade, pela família, como um casamento. Não era algo assim que para romper era fácil, não é? E a partir de então, a noiva iria ficar atenta. Por quê? Porque a qualquer momento o noivo poderia vir. E muitos noivos tinham por costume ir buscar a sua noiva à meia-noite. Não tinha luz elétrica, não tinha Wi-Fi. Então, o que estaria fazendo uma noiva à meia-noite? Dormindo. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Porque as loucas dormem e as virgens dormem, as prudentes dormem. As duas dormem. Mas a igreja de Jesus Cristo, que estiver pronto, preparado, vai estar dormindo? Sim. Que sono? Essa que é a questão. As loucas dormem o sono da loucura, o sono da rebeldia. E as prudentes, o sono de quem sabe que o noivo volta e por isso está vivendo de acordo com a vontade do noivo expressa na sua palavra. A noiva de Jesus Cristo, ela não se assusta, ela não se desespera, porque ela sabe que todos os sinais apontam para a volta do noivo. E que quando o noivo chegar, toda lágrima, toda tristeza, toda decepção, tudo isso vai embora. Entende? Então, a noiva de Jesus Cristo está tranquila. E é interessante isso. Ela dorme vigilante. Ela dorme na esperança da volta do noivo, mas está vigilante quanto às questões do mundo. Então nós somos vigilantes quanto ao pecado, vigilantes quanto à carne, mas nós descansamos na certeza de que o noivo virá nos buscar. Aleluia. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, como eu disse a vocês, ele vai falar aqui sobre ele vai afirmar que a morte será tragada na vitória.
A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo, porque naquele momento todos os salvos em Cristo Jesus receberão um corpo incorruptível, um corpo imortal. Então por isso que tragada foi a morte na vitória, porque a morte não terá mais poder sobre nenhum de nós, Tópico 3, aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. Primeiro, o arrebatamento de forma invisível, os ímpios não o verão, vai ser num abrir e fechar de olhos muito rápido. Não é? Quando o mundo perceber, a igreja já não estará mais aqui. Quando a igreja perceber, ela já estará juntamente com Cristo. Tá? A segunda etapa vai acontecer no fim da grande tribulação. E como eu disse na outra aula, para aqueles que acreditam que Jesus volta, a primeira volta aqui é no fim da grande tribulação, para os pós-tribulacionistas, essa teoria para mim cai por terra pelo simples fato que daí o arrebatamento fica previsível. Porque se a grande tribulação dura 7 anos, então se é só eu fazer as contas. É só eu fazer as contas. E quando começar a grande tribulação, eu conto. De 1 a 7. Pronto, a volta de Jesus ficou previsível. Então, essa teoria, ela cai por terra diante da imprevisibilidade da volta de Jesus. Então, Jesus vem, a primeira vinda de Jesus é sem aviso, é imprevisível. Okay? Aí depois ele volta já com a sua igreja para restaurar o povo de Israel, derrotar o anticristo e governar a terra por 1000 anos. Por isso, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Fiéis, não podemos descuidar. Precisamos ser vigilantes, precisamos ser sóbrios, precisamos ter uma fé madura, uma fé consistente, uma fé permanente. Eu tenho dito por onde eu vou, aos jovens principalmente, nosso maior desafio é permanecer. O céu não é de quem chega primeiro, o céu é de quem chega. Mais importante que velocidade é consistência, permanência, é insistência, é resistência ou glória. Utilize seus dons e talentos para a glória de Deus. Aqui no uso de sermão profético, Jesus fez uso de uma trilogia de parábolas. 2 servos, 10 virgens, 10 talentos. Mas o Senhor conta que a história de 3 homens que receberam do seu Senhor dinheiro. O Senhor deu talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. Não é? E aqui tem toda aquela história. O que eu acho interessante aqui é que todos têm talentos. Todos têm talentos. E o desenvolvimento dos talentos nos envolve na obra. Quando estamos envolvidos na obra, nós não temos tempo para ficarmos distraídos com nossas vontades ou com o mundo, com a carne, porque estamos envolvidos. Estou falando para jovens, envolvam-se na obra de Deus. O envolvimento com a obra de Deus, o desenvolvimento de talentos é a melhor maneira de ficarmos vigilantes, porque estamos envolvidos, estamos trabalhando, estamos motivados, estamos animados. O crente, a igreja de Jesus Cristo, ela é vigilante porque ela trabalha. Ela é vigilante porque ela está todo o tempo fazendo alguma coisa. E Deus colocou talentos em nós. Esses talentos são para desenvolvimento. Por quê? Porque enquanto vamos desenvolvendo, o reino de Deus vai se manifestando através da nossa vida e nós seguimos em frente até o arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro na próxima semana. Deus abençoe vocês.